queria tentar consertar aqui alguns conceitos. Eu vejo pessoas que transicionam, né, quando falamos de autoimagem, transicionam nos polos, nos extremos. Percebo alguns que têm uma autoimagem péssima, negativa. Não, eu só sou um gafanhoto, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Mas, às vezes, eles justificam esse discurso em nome da humildade. Muitas vezes, como pastor, eu vejo a reação das pessoas quando estamos corajando. Gente, vamos trabalhar, vamos falar de Jesus, vamos evangelizar, vamos ganhar alma para o Senhor, vamos ajudar a cuidar delas por meio do discipulado, né? Encorajando alguns para liderar em célula. Nós trabalhamos aqui com grupos pequenos nas casas e às vezes alguns reagem, não, pastor, eu não posso, eu não sou nada, eu não consigo, eu não... Mas diferente de alguns que estão apenas falando, olha, eu só sou limitado, alguns ainda querem mascarar esse discurso com uma imagem de humildade, né? E eu percebo que eles estão extremamente equivocados a respeito de humildade. Porque na cabeça de muita gente, o conceito de humildade virou autodepreciação. Então parece que quanto mais eu me deprecio, quanto mais eu me diminuo, né? Quanto mais eu desfaço de mim mesmo, mais humilde eu sou. Aliás, seguindo essa linha de pensamento, e eu quero te mostrar que a maioria de nós, de um jeito ou de outro, pensa nisso. Nenhum de nós aceitaria uma pessoa dizendo que é humilde. Se alguém se posicionasse diante da gente e dissesse, olha, vou te dizer uma coisa, sou humilde, a gente já ia pensar, não é porque está falando que é. Agora, se isso fosse verdade, que quem é humilde não pode dizer que é humilde, aí nós temos um conflito enorme com a declaração do próprio Senhor Jesus. Porque Jesus não apenas se chamou de humilde, mas ele diz, aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele estava dizendo, eu não só sou humilde, mas eu sou a sua referência de humildade. E se esse nosso conceito estiver certo, e não está, então Jesus é que estaria errado. E nós sabemos que ele também não está errado. Por quê? Porque se ser humilde é depreciar-se, né? E a pessoa não pode nem dizer que é, Jesus já estaria falhando nisso. Há uma frase do grande escritor C.S. Lewis que diz o seguinte, humildade não é pensar menos de si mesmo, é pensar menos em si mesmo. Qual a diferença? A diferença é que você não se diminui, né? Você não se rebaixa, você não se deprecia, você apenas sai do centro. E nesse sentido, nós olhamos para o exemplo de humildade de Jesus e percebemos o quanto essa frase é verdadeira. Porque Jesus se coloca em público e diz, eu só falo aquilo que ouço meu pai falar. Eu só faço aquilo que eu vejo o meu pai fazer. O tempo todo Jesus sai do centro, no sentido de dizer, não sou apenas eu ou de mim mesmo, mas é aquilo que eu recebo do Pai. Aliás, a Bíblia diz, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O tempo todo o reconhecimento e a glória é transmitida ao Pai, que o capacitou pelo poder do Espírito Santo. Mas no primeiro sermão público de Jesus, ele se levanta na sua cidade, Nazaré, lê o texto do livro do profeta Isaías, que diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para curar, né? Me ungiu para libertar, para proclamar, e ele simplesmente se levanta e diz, hoje se cumpriu essa palavra. No primeiro sermão público, ele se põe diante das pessoas e diz, eu sou o cara que tem a solução para as suas necessidades. Mas, obviamente, ele não está dizendo, eu sou de mim mesmo. Ele diz, eu fui ungido por Deus, eu fui habilitado e capacitado. Nós precisamos entender a importância de não ir a extremos. Não confunda humildade com inferioridade. Muita gente tem confundido humildade com inferioridade, com mediocridade, com autodepreciação. E isso não são coisas necessariamente compatíveis, não nessa lógica, não nessa perspectiva. Eu falei semana passada que esse posicionamento de diante de Deus fica dizendo eu não posso, eu não consigo. Dei os exemplos de Moisés em Êxodo 4 e de Jeremias, em Jeremias capítulo 1, que são atitudes que irritam a Deus e que Deus censura. Nós precisamos nos ver de forma correta e isso significa não ir para o terreno da inferioridade. Paulo sabia distinguir quem ele era sozinho antes da conversão, eu persegui a igreja de Deus, e quem ele era depois da conversão, mas pela graça de Deus. Trabalhei mais do que todos os apóstolos, os quais ele menciona que nem era digno de estar entre eles. Então, precisamos entender que a
a definição de quem nós somos, ela precisa ser turbinada pela graça de Deus, pela revelação de quem Deus é. Mas percebo também que há pessoas que saem de um extremo, que é a inferioridade, que é uma forma errada de se ver, e vão para outro extremo, que é o senso de superioridade, o orgulho, que também é uma autoimagem errada, uma forma errada de se ver. Acredito que é justamente por isso que a palavra de Deus nos diz em Romanos, no capítulo 12, no versículo 3, o seguinte: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu com cada um. Eu gasto 2 capítulos inteiros no meu livro Revelação, o caminho para a realização, para falar, né, desses extremos. Não pensar aquém do que convém, inferioridade, e não pensar além do que convém, superioridade. Quando ele fala de moderação, existe um ponto de equilíbrio. Onde está o ponto de equilíbrio? Ele diz que nós temos que pensar de nós mesmos com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um de nós. E daqui a pouco eu vou mexer nesse assunto. Como a fé vem? A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Portanto, quem define aquilo que eu e você precisamos pensar a respeito de nós mesmos é a revelação da palavra de Deus e talvez em questões muito pessoais, o direcionamento do Espírito Santo como uma palavra muito pessoal. Nós precisamos entender exatamente o que somos, porque se tem gente que não faz nem o mínimo que deveria, que foi chamado a fazer, porque se vê como inferior, tem gente tentando ser e fazer mais do que deveria, porque se vê de forma errada. Alguns exemplos bíblicos, vamos lá. Em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 2, o Senhor se dirige ao anjo, ao mensageiro da igreja de Éfeso, e ele começa de cara dizendo o seguinte: sei que você não pode suportar os maus, e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Olha o que Deus está dizendo. Você colocou à prova gente que está dizendo que é apóstolo sem ser. A pergunta é, por que alguém diria que é apóstolo sem ser? Em primeiro lugar, se os crentes daquela época, do início da igreja, acreditassem que só havia 12 apóstolos do Cordeiro e mais nenhum, não tinha que colocar à prova nenhum outro, diferente dos 12 falando isso. É lógico que o ministério apostólico era abrangente. Além dos 12 apóstolos do Cordeiro, incluindo, né, Matias, o substituto de Judas, nós temos outros, são chamados de apóstolos, Paulo, Barnabé, vários outros no Novo Testamento. Então, eu reconheço, né, que haviam muitos ministérios que se classificavam como apóstolos. O problema é que alguns foram levantados por Deus para ser apóstolos e outros apenas queriam ser isso. Apenas achavam que era o lugar que deveria ocupar. Agora, Deus está dizendo, você colocou eles à prova e os achou mentirosos. Em outras palavras, Deus está dizendo, nem eu reconheço eles apóstolos. Deus está dizendo, não fui eu que estabeleci. Foi eles que quiseram se reconhecer como tal. E como alguém chega a esse ponto? Porque simplesmente pensou de si o que não devia. Pensou de si aquilo que Deus não definiu.